Oi, hoje eu vou falar sobre higienização de pensamentos, que é o primeiro vídeo dessa série sobre imunidade emocional, como fortalecer a nossa resistência em tempos difíceis. É importante destacar que os pensamentos eles emitem uma frequência e afetam todas as nossas células. Pensamentos repetitivos também, ou ligados a emoções como o medo, como a angústia, como a tristeza, como a melancolia, a mágoa, a frustração, eles criam verdadeiros tártaros na nossa mente. E se não forem limpos, eles vão consumindo as nossas defesas e adoecendo o nosso organismo inteiro. Imagina os pensamentos obsessivos como um lixo que precisa ser descartado de tempos em tempos. O que acontece se a gente não tirar o lixo da nossa casa alguns dias? Mais ou menos esse o conceito assim da profilaxia mental, que seria limpar os nossos pensamentos de tempos em tempos. Tem diferentes formas de fazer isso e até no final eu vou fazer uma pequena prática com um exemplo de uma forma que a gente pode adotar algumas vezes por dia, especialmente em momentos onde esses sentimentos eles estão mais presentes, que a gente identifica que está mais suscetível ou ao medo, ou a angústia, ou a frustração, ou, enfim, algum desses sentimentos. Então é importante fazer essa profilaxia mais vezes. Importante reforçar também que esse conceito de interligação, né? Nós somos um sistema totalmente interligado, corpo, mente, espírito, corpo, mente, energia, mas pensando nos sistemas do organismo mesmo. Então, eu assisti uma aula com a doutora Rosângela Arno, onde ela fala do sistema imunológico. E ela diz que o nosso organismo, todos esses sistemas são interligados. E o psiconeuroimunoendócrino é a forma de denominar o sistema imunológico, ou seja, ele tem uma relação direta da parte psico, que é emocional e psicológica, com a parte neuro, que é ligada ao sistema neurológico, a parte imuno, que é ligada à imunológica, e a parte endócrino, que é ligada aos hormônios. E então, assim, o que acontece numa célula vai impactar diretamente nas outras mais de 50 trilhões de células que o organismo tem, porque existe também uma rede de comunicação que está associada com todos esses sistemas. Bom, um outro dado importante destacar com relação a esse assunto e como que a gente vai conseguir, às vezes com um exercício, limpar os nossos pensamentos, né, ou fazer com que a gente tenha essa profilaxia como um exercício algumas vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, é falar sobre esse conhecimento científico que é a base do conhecimento da radiestesia. Essa base é a física, e aí não tem como a gente não fazer a associação da energia com a matéria. Então, matéria, o nosso corpo físico é composto de matéria. E essa matéria, se a gente vai olhar mais de perto, ela é desdobrada em átomos. Os átomos em pequenas partículas, que são ali os nêutrons, elétrons e prótons. Mas se a gente olha menor ainda, se a gente olha o que está acontecendo ali nessas pequenas partículas da matéria, a gente descobre o quantum, que é essa menor partícula da matéria, né? Isso a física quântica denomina e descreve muito bem. Essas partículas são compostas então de quantum, é a energia se movendo num espaço vazio. Esse espaço interno, com predominância do vazio, ele é chamado de um campo das infinitas possibilidades e que está só esperando a informação para formar novas ondas de energia. Essas novas ondas vão ser irradiadas por todas as células do corpo. Então é como se fosse um computador esperando o programa para saber como é que ele vai funcionar. Dependendo daquele programa que a gente coloca, é como aquele computador vai responder. Então, seria mais ou menos essa analogia, né? O campo de informação ou essa estrutura pronta para receber um comando, ela está ali. Ela tanto pode responder a um comando de abra uma tela e produza um som, como ela pode receber um comando de dar um bug, fecha tudo porque entrou um vírus no computador. É mais ou menos essa a analogia, né? Quando a gente pensa num campo de informação ali livre para receber um determinado comando e aquela estrutura vai responder a esse comando de uma forma material. Então, cada pensamento ele é formado e iniciado, vamos chamar assim, num campo quântico
de energia de informação. Esse pensamento, que é composto de ondas eletromagnéticas, é transmitido para o nosso corpo, dando ordens aos músculos, a todas as células, né, gerando, no fim das contas, palavras, atitudes, tudo que somos e fazemos. Então, só para situar um pouquinho, assim, por que a gente pensa, de que jeito que eu vou mudar a minha reação imunológica mudando o meu pensamento? Sim, existe uma ligação, existe uma ponte que faz justamente essa conexão daquilo que é energia eletromagnética, daquilo que é matéria. Então, nós vamos responder fisicamente aos nossos pensamentos. Esse último conceito que eu falei, ele foi extraído do livro A Ponte para Expandir a Sua Consciência. Então, só recapitulando: pensamento, onda eletromagnética. Pensamento gerado num campo de energia, de informação, transmite para todo o corpo, dando ordens para os músculos, gerando palavras, atitudes, tudo que nós somos ou fazemos. Ou seja, o pensamento gera reações em todo o organismo, que são reações químicas, hormonais, fisiológicas, comportamentais, emocionais. Então, pensamentos conscientes e bem direcionados, eles podem nos levar, sim, a uma melhor resposta física, emocional e energética, determinando a nossa predisposição à saúde ou à doença. Seguindo esse raciocínio, a gente consegue, então, entender de que maneira que o nosso pensamento gera saúde ou doença. E aí, com base nesse raciocínio, eu proponho nesse vídeo, agora nessa parte final, uma pequena, além da reflexão, né, sobre os nossos pensamentos, o que a gente pode fazer para melhorar as nossas defesas imunológicas e fortalecer a nossa saúde, uma técnica simples, um pequeno exercício que eu vou fazer aqui usando alguns símbolos da radiestesia e também frequências de som. Então, também, só para deixar assim, vamos dizer, anunciado, né, o que eu vou fazer no exercício, os gráficos de radiestesia, eles têm também determinadas frequências, as formas geométricas elas emitem uma determinada frequência. Aliás, frequência de onda é uma assinatura energética que toda a matéria possui. Então, por exemplo, as cores, cada cor ela vibra numa determinada faixa de frequência. Cada nota sonora ou cada composição sonora, ela vibra numa determinada faixa de frequência que a gente pode quantificar, classificar em hertz, em megahertz. As formas também, a geometria sagrada, a gente tem as formas que geram ondas de frequência, né? Frequências de onda. E os seres vivos também. Já existe um mapeamento de frequência de cada órgão do nosso corpo. Qual é a frequência saudável do fígado, do rim, do pulmão? Existe esse trabalho que já foi totalmente mapeado. O Dr. Reif fez isso. Então, eu não vou entrar aqui muito no mérito o assunto não é frequência hoje, mas só para situar, então, essa relação que existe entre os pensamentos e a resposta do nosso corpo. E os sentimentos também têm uma frequência. Então, esses sentimentos de medo, de angústia, de felicidade, de amor, eles vibram numa determinada faixa. Isso também já foi mapeado. Então, como eu falei antes, esse exercício agora que eu vou propor no final, quem tiver alguma técnica que utilize para a sua asepsia, profilaxia de pensamentos, nem precisa passar para essa última parte agora, que eu vou dar um exemplo, fazer um exercício, já pode parar o vídeo por aqui. Essa segunda parte vai ser, então, esse exercício onde eu vou usar uma frequência sonora, vou colocar um fundo que é uma frequência sonora de 852 Hz, que é uma frequência para liberar medo, pensamentos repetitivos, preocupações e energia destrutiva, e também despertar a intuição. Essa frequência ela vai ficar no fundo e daí eu vou usar algumas imagens conduzindo como se fosse uma visualização criativa, que é uma técnica que serve também para nossa concentração, né, para nossa, vamos chamar assim, não chega a ser uma meditação, mas é um momento de relaxamento da mente e pode servir como um exercício, sim, de profilaxia, nesse sentido. Então, agora eu passando para essa segunda parte, quem já tiver a sua técnica e não tiver interesse em assistir, já pode parar por aqui e encerrar o vídeo.
Quem quiser ver a segunda parte, então, eu vou pedir que fique numa condição que possa, então, se concentrar, ficar numa posição relaxada, que possa fechar os olhos, não ser interrompido por 5, 7 minutinhos no máximo. Eu vou passar, então, algumas imagens, então, no primeiro momento é interessante ficar olhando para a tela, me escutando e acompanhando, e aí no final deixar um pouquinho, eu vou deixar só o som e não vou falar mais, que é para fechar aquele, né, o final, assim, para cada um poder fazer o seu encerramento, o seu pensamento, a sua visualização no final do exercício. Essa é a proposta que eu trago hoje com essa intenção, então, de falar do assunto imunidade emocional com uma, vamos dizer assim, uma sugestão de reflexão sobre o assunto e uma prática que pode ser adotada nesse momento, pelo menos umas 2, 3 vezes por dia, então de manhã, de tarde, de noite, reservar ali 5 minutinhos para fazer esse exercício e conseguir se sentir mais centrado, mais resistente, mais fortalecido nas suas defesas e, consequentemente, melhorar também a sua condição de saúde nesse momento. Tá bem? Essa era o conteúdo de hoje e agora a gente vai passar para a parte prática, então. Comece prestando atenção nessa imagem, leve a sua atenção e o seu pensamento para essa luz no centro, esse universo de partículas e energia. Preste atenção também na sua respiração, perceba o fluxo de ar que entra e sai e procure relaxar todo o seu corpo nesse momento, com consciência, como se estivesse realmente iniciando uma viagem prazerosa, onde o seu foco vai estar na imagem e também na sua respiração. Essa imagem, apenas observe, sem julgamento, sem raciocínio, apenas observação. Conduza seus olhos para cada parte dessa imagem, cada detalhe, deixe que ela fique gravada na sua mente. Continue inspirando e expirando e perceba aos poucos que o seu corpo vai respondendo, baixando os batimentos cardíacos, soltando as tensões, os músculos, os nervos, os órgãos, a circulação sanguínea, todo o seu corpo responde. Agora se permita viajar através dessa segunda imagem, observando os detalhes, mergulhando como se estivesse fazendo mesmo uma viagem. Deixe seus olhos conduzirem o seu pensamento apenas para essa forma, para essa geometria, para essa imagem que contém o equilíbrio da flor da vida. Continue sentindo seu corpo relaxar, seu pensamento se tornar mais harmônico, como é esse padrão de geração de tudo que existe na vida, no universo. Concentre a sua atenção na luz que vem dessa imagem. Continue respirando e agora prestando atenção
nessa terceira figura de geometria sagrada que contém todas as formas geradoras da vida, do equilíbrio, daquilo que traduz a matriz presente em tudo que existe no universo. Deixe seu pensamento, sua respiração, os seus sentimentos se alinharem numa faixa de frequência, de equilíbrio, de harmonia. Sinta um pouquinho desse prazer de estar em sintonia com algo que é muito maior do que o nosso corpo, do que nossa mente. Aproveite.